Memória guarda da Coreia. Da Coreia foi tudo também muito diferente. Diferente da América. Sim, sim. Porque era tudo muito regrado, tínhamos que ter as regras assim muito cumprir muitos horários. Lembro-me da aldeia olímpica, nós tínhamos horários para poder ir treinar à pista, horários para irmos ao ginásio, horários para... Era tudo mais diferente. Nós estávamos... no cemitério e de repente treinar ali. Na Coreia foi tudo diferente. Mas que são diferentes, mas foi tudo... São duas histórias diferentes. Porque ali também, na Coreia, eu já tinha um patamar a nível de atleta já mais elevado, já era uma... Já tinha ganho o quarto lugar em Los Angeles, não é? Los Angeles não fui à final, mas na Coreia já era considerada uma das melhores atletas. Tinha tido sétimo nos 3.000 metros, não é? Sim. Foi a melhor qualificação olímpica, não? Não. Qual foi a melhor? A melhor classificação olímpica foi em Seul. Fiquei em sétima. Não. Porque em Seul eu já era considerada uma das melhores a nível mundial, já estava num patamar mais elevado e a responsabilidade já era outra e já tinha mais experiência, não é? E enquanto que em Los Angeles, pronto, já era uma novidade. Não é? Estava lá, foi um prémio, não é? Foi um abrir de olhos, digamos, sim, não é? São prémios, só a oportunidade de sair de Praga, viajar, ir aos primeiros Jogos Olímpicos. Ver um ambiente mais profissional da sua modalidade. Sim. Entretanto, depois, em Seul, já tinha tido os mundiais, em Roma, onde fui finalista, onde fui sétima, portanto, aí, depois, entretanto, melhorei ainda a minha marca nos Jogos para ir a Seul. A Seul fui à meia-final, fui à final, mas foi uma prova que me marcou muito porque eu vinha para disputar os primeiros lugares e na última volta era um dia de muito calor, tive uma desidratação e foi assim um bocado para mim, e eu pensei assim, bem, não vou conseguir chegar à meta, eu ver a meta à minha frente e as pessoas na bancada, o que é que lhe está a acontecer, que eu vinha assim aos aces. E foi uma experiência assim um bocadinho traumatizante. Mas o sétimo lugar nos Jogos Olímpicos... foi muito bom, foi muito bom. Pensamos sempre nos 3 primeiros e o quarto lugar. Infelizmente esta informação que pesquisei de uma maneira errada online e não antes falando consigo estava errada, porque realmente eu tinha a ideia que a sua melhor classificação olímpica tinha sido em Los Angeles, mesmo na Coreia. Não, foi na Coreia. Que idade tinha quando atingiu essa classificação na Coreia? Em 88 tinha 27. Depois termina a sua carreira com 30 e... Com 38, depois ainda fui Oeiras? Não, depois ainda fui a outros Jogos Olímpicos. Eu gostava de falar dessa história de Oeiras de seguida, mas diga-me. Ainda fui aos Jogos Olímpicos em 96, Atlanta. Atlanta, aí fui à maratona, sim. Não, Los Angeles 84, depois de 88, Seul. 92 era Barcelona, estive lesionada. Em 96 fui à maratona Atlanta. É uma pergunta um bocadinho íntima, mas Albertina, decide engravidar porque também decide terminar a sua carreira? Sim. Foi consciente? Foi consciente. Entretanto, em 96 fui a Atlanta, à maratona, fiz mais 4 anos de atletismo e então aí atingi os meus 38 anos. É porque eu li num artigo solto que quase que fez a sua última competição em Oeiras, não é? Grávida. Sim, aí já estava grávida. E eu pensei, isto é engraçado, porque depois a sua filha também acaba por... Pronto, ela é muito conhecida também pelo atletismo, né? Sem dúvida. Consegue atingir até o mesmo título que a mãe? Sim. Como campeã nacional? Sim.
que é que se sente em ver uma filha atingir esse mesmo título que a mãe também teve? Nacional, digo. Sim, pronto, é um orgulho. No fundo é um orgulho ver a minha filha gostar de uma coisa que eu pratiquei, não é? E com prazer, com gosto, com dedicação. Consegue afastar-se um bocadinho daquele que é o caminho da Mariana e dos treinos, ou acaba por haver sempre alguma interferência? Acaba por haver sempre algum envolvimento, porque quer queira, quer não, eu já passei por essas experiências dela. E eu sei que as primeiras provas que eu fui ver da Mariana, o meu coração batia tão forte, que acho que não batia tão forte se eu estivesse lá a correr. Era uma sensação assim muito de nervosismo, de ansiedade. E hoje já consigo ver uma prova mais calma e ler a corrida da Mariana e ver se ela está bem, se não está, como é que lhe vai correr. Portanto, já foram como filha e como filha e como atleta, sim, tenho essa experiência, sim. É uma acumulação de ansiedades maiores, não é? Eu agora já me consigo controlar melhor, mas se me perguntar, gosto que ela tenha escolhido, não é, e optado pelo atletismo, fazer desporto, porque é sempre... Fazer desporto é sempre bom. É sempre bom. E o desporto de alta competição é porque se tem... Pois, isso tem qualidades, condições, e é uma pessoa muito focada, não é? Muito disciplinada para conseguir fazer o que ela faz, não é? Espero que também venha aqui à conversa. E então eu tenho todo o prazer e dou-lhe todo o meu apoio. Desde que ela escolheu, ok, tudo bem. Não a forcei a nada, não lhe disse, olha, queres ir? Ela, quando achou que devia ir, foi, porque ela tem uma irmã mais nova que foi para o atletismo porque pediu, e a irmã mais nova disse, anda Mariana comigo, não quero, não gosto. Um dia na escola o professor convidou-a para participar no corta-mato, ok, ela foi, já tinha que ser. Já tinha que ser, portanto eu nunca forcei ela a ir para o atletismo, embora a Sameiro olhasse para ela, para o perfil dela e dissesse, a Mariana tem perfil para atleta, ela que venha. Mas ela não queria, portanto, a pessoa tinha que ser. Sim, claro que sim. Mas... Hoje em dia, falámos um pouco destas experiências que o desporto permitiu, destas viagens, sim, das classificações olímpicas que conseguiu. Independentemente das classificações, naquela época, um atleta português ir aos Jogos Olímpicos, só ir já era bastante significativo. Sim, as pessoas não achavam muita piada dizer, olha, a minha presença já é bom, mas um atleta trabalha tanto para estar presente, que às vezes em entrevistas diz, olha, a presença já é bom, a classificação não é importante. É importante porque eles querem ir lá fazer melhor e às vezes isso não era bem aceite pelo leitor. Falo dessa forma, falo porque quem lê e conversa com pessoas de outra época percebe que o quanto era difícil conseguir lá chegar. As poucas condições que aqui tínhamos. Sim. Poucas pessoas com a formação adequada para treinar pessoas que muitas vezes até poderiam ter talentos. Sim. Portanto, se essas pessoas não conseguem entender e se acham que isto é um discurso redutor, é um bocadinho ignorante, porque a verdade é que era importante o conseguir só lá chegar. Mas claro, todos querem uma classificação maior. Hoje em dia, quando pensa naquela que foi a sua carreira dentro do atletismo, o que sente sobre isso? Está em paz com aquilo que conseguiu? Alguma decisão que ficou por tomar que sim, é assim. Eu dei o meu melhor, fiz o meu melhor pelo atletismo. Consegui grandes títulos, verdade, mas há uma frustração em mim, porque essa prova que eu fiz nos Jogos Olímpicos de Seul, sim, foi uma frustração eu ter... Um mal-estar físico, não é? Podia ter sido melhor. Sim. E foi uma mágoa que eu tive muito grande. E dura muito tempo essa mágoa? Essa mágoa acho que nunca cura. Não é? Acho que nunca cura porque fiz durante esse ano marcas tão fáceis, corria tão fácil e saiu tudo tão fácil, que nessa prova, nesse dia, o trabalho
que eu tinha tido, as provas que eu tinha dado, não consegui mostrar. Pois, e foi abaixo por um pequeno descuido, com um pequenino descuido, com um pequenino, não sei, ainda hoje está por entender, mas pronto, eu acho que o que fiz, me dediquei, fui uma atleta sempre trabalhadora, humilde, porque é com humildade que nós conseguimos as nossas coisas e também nunca pus-me em pontas de pé dizer eu fui a melhor ou fui a pior. Não, temos de ser humilde, foi a minha carreira que tinha que ser. Claro, e falando daquele contraste que sentiu nos Estados Unidos, onde o público ia assistir a atletas a treinar. Sim, a treinar, à porta, a entrar, a andar. Pois, e depois conheciam os talentos de facto. Depois eu tenho esta imagem em Los Angeles, entrar num estádio onde estão as bancadas todas cheias, de meias finais de provas que nem são muito importantes, não é? Hoje em dia só se for nas finais que eles enchem, mas o estádio enchia nas meias finais, nas eliminatórias, e é um prazer, estás ali, tu és Até dá mais força, não dá força, sim, é o que eu digo à Mariana. A competição é a prova do nosso treino, do nosso trabalho. Nós ali, quando vamos para a competição, é que temos de ter prazer do que vamos fazer, porque é um trabalho que nós fizemos durante muito tempo, que vai ser posto à prova naquele momento. E nós aí temos que ir com prazer, com alegria, de mostrar o nosso talento, não é? Claro. Eu puxei esse assunto à conversa outra vez, exatamente para abordar a questão agora aqui de uma forma mais nacional, que era de perguntar se na sua cidade ou no país, de alguma forma sentiu reconhecimento por também a Albertina ter levado o nome de Portugal ao mundo num período... Sim, em que poucas pessoas... Poucas formas havia de levar o nome de Portugal ao mundo, não é? Poucas formas de negócio até. Sim, eu na minha geração, tive a sorte, na minha geração, ser a geração melhor do fundo português. Porque tivemos sorte de ter o Lopes, ter o Mamed, ter a Aurora, ter a Rosa Mota, ter a Albertina Dias, ter a Conceição Ferreira, Conceição Ferreira, também era do Braga. Mário, não é? O Mário Silva. Tínhamos a Manuela Machado, não é? Que também já foi muitas vezes campeã do mundo da maratona. Portanto, aí o atletismo era eram muitos nomes com talento. Estão na história, de alguma Estão na história. Não é? Na minha geração, foi a geração onde havia maior número, o Paulo Guerra, o James Castro, muitos. E então nós éramos muito reconhecidos cá em Braga, principalmente, e em Lisboa também. Nós íamos a Lisboa e toda a gente conhecia as meninas de Braga, não é? Porque fomos campeãs da Europa várias vezes. E então, mas aqui em Braga éramos muito conhecidas porque eram as meninas de Braga. Porque durante muitos anos fomos campeãs da Europa várias vezes, campeãs de estrada, e portanto... todos os fins de semana saía no jornal, porque antigamente o atletismo era muito divulgado pelos resultados, noticiado, sim. Noticiado, porque era o recorde, era a bola, era não sei o quê, todos os fins de semana trazia o resultado, as primeiras páginas dos atletas, das provas mais importantes, e saía ali a notícia. Hoje em dia é um cantinho, porque também o atletismo é mais pequenino, digamos, não é? O número de atletas, os resultados. Sim, agora houve uma transformação. Agora, as disciplinas técnicas, derivado também às condições que há mais hoje, por exemplo, vamos ali ao Jamor, já tem ali uma mini pista, tem a pista ao ar livre, depois a pista coberta tem uma mini, com a caixa de areia, não sei o que é coberta, com todas as condições, o ginásio, a piscina ao lado, portanto isso também leva as pessoas a ver melhores atletas, não é? Quando têm melhores condições para treinar. Por exemplo, nós aqui em Braga, eu pouco usufruí da pista de tartan, não é? Porquê? Chegou tarde. Porque chegou tarde para mim. Exato. E, portanto, agora há mais atletas, há melhor nas disciplinas técnicas e na velocidade do que no fundo e meio fundo.
E pronto, mas foi uma história de que eu me orgulho, porque dei tudo. É porque existiu algo em que pôde demonstrar o melhor de si. Sim. Conseguiu potenciar as suas sim, onde desfrutei. Surpreender outros através sim, onde aprendi muito, onde ganhei grandes amizades, ganhei uma família no desporto, que ainda hoje é minha família. É o que eu costumo dizer. Tenho a família do atletismo, sim. A família do meu emprego e a minha família. Família de sangue, assim. Sim, a família de sangue. Gostava de terminar a nossa conversa fazendo-lhe aqui 3 perguntinhas um bocadinho mais pessoais. Sim. Para deixar-vos falar um bocadinho da sua carreira e dar a conhecer um bocadinho daquela que é a cabeça, não é? E os sentimentos da Albertina. Diga-me um lugar que tenha muito significado para si. Um lugar muito significado... Olha, teve muito significado o Sameiro. O Sameiro de Braga teve muito significado para mim. E se eu lhe quiser dizer porquê, porque eu lembro-me, durante muitos anos, todos os domingos ou não, todos os domingos, com a minha família, nós íamos fazer lá o nosso almoço. E convivíamos... Memórias muito genuínas. Memórias, sim, tenho essa memória. Eu lembro que era criança e então era debaixo de uns pinheiros que tinham pinhas pequeninas que nós brincávamos e foi... Depois as minhas irmãs mais velhas já levavam os maridos e não sei o quê. Portanto, o Sameiro... Diferentes fases da sua vida, ainda por cima? Sim. O Sameiro, para mim, teve um significado muito, muito importante, porque é a senhora da minha devoção, onde eu passei lá momentos espetaculares com a minha família, porque a família para mim é tudo. Claro. É. A família para mim está em primeiro lugar. E eu sou muito acarinhada pelos meus sobrinhos, precisamente por causa disso, porque eles admiram-me enquanto eu atleta que elas eram crianças. E a minha preocupação, eu gostava muito de crianças, era trazer sempre um presente para eles. Eu tenho sobrinhos meus que ainda hoje me dizem: ó Titina, olha, tenho os calções que você me trouxe de Los Angeles, olha de Seul, olha não sei o quê, mas são coisas que eles estimam. Eles guardam, claro. Portanto, porque sabem que aquilo também, olhar para aquela peça é lembrar-se daquele momento importante para a tia, não é? É, e a família para mim e então para mim esse local ainda me deixa muitas... Já agora fugindo um bocadinho à pergunta que lhe ia fazer de seguida, mas tinha algum ritual antes de alguma competição? Não tinha. Não. Alguns atletas têm. Alguns atletas têm, sim. Eu depois ria-me de alguns atletas que tinham rituais que eu pensei, como é que é possível? Para quê, não é? Eu tinha uma amiga, uma colega, que eu depois mais tarde soube que ela vestia as cuecas ao contrário. As coisas não são... Eu já ouvi. Mas eu não, nem benzia, pronto, ficava muito concentrada, mas não tinha. Exatamente. Sim, muito concentrada. Sim. Ir buscar a energia, sim, muito concentrada ali, mas sempre bem disposta e sempre feliz. Até porque eu digo à Mariana, nós quando vamos para uma competição, ali nós vamos mostrar, temos que ir felizes, não é? Porque é aí que nós vamos mostrar o nosso, não podemos ir deprimidas com medo, temos que ir. E a Mariana, por acaso, é um bocado assim. Conseguiu passar isso ainda bem, claro, é algum sentido prático, não é? Uma experiências que eu tinha. Há algum sonho que ainda hoje tenha, que não tenha realizado ou realizou? É assim, uma pessoa que pratique desporto, que tenha feito uma carreira como eu fiz, é lógico que o meu sonho era estar num pódio nos Jogos Olímpicos, claro. Não é? Era num pódio, nem que fosse no 3º lugar, para mim já era muito bom. Não é? Bom. Não é para cá muito bom, pois, era muito bom. E é lógico que eu tive esse sonho, não foi concretizado, mas isso é o sonho de milhares de atletas que só poucos concretizam, não é? Estranho, no fundo. E às vezes
é preciso ter um bocadinho de sorte, não é? Porque não é só o trabalho, o treino, às vezes é a sorte. Porque, por exemplo, estou a pensar nesses Jogos Olímpicos de Seul, se eu tivesse um bocadinho de sorte, talvez fosse o ano ideal, não é? Verdade. Porque às vezes assim é o talento, às vezes não está lá aquela atleta que é melhor do que nós, que está lesionada, olha, já me deu oportunidade a mim. Exatamente. Não é? E às vezes está tudo perfeito, não é? Porque eu lembro-me... adequada de facto. Sim, porque eu lembro de atletas, já vários atletas ter medalhas e foi tudo perfeito, não é? Foi tudo perfeito. E eu lembro-me, por exemplo, da Manuela Machado em Atlanta, também era uma das candidatas a ganhar uma medalha, ela nunca conseguiu ganhar uma medalha nos Olímpicos, ganhou a nível europeu e a nível mundial, mas não conseguiu porque não teve a sorte daquele dia e era uma das favoritas, ela tinha feito as melhores marcas, portanto o estar lá é preciso ter talento, mas também é preciso, sim, está tudo ali muito pormenorizado, eu acho que o fator sorte é mesmo verdadeiro, porque tens que ter sorte. E me dizem assim, não é ser sorte, mas tem que haver a sorte. Não, eu acredito, quem lá está é que sabe. Claro que sim. É quem gostava de realizar um sonho. A quem gostava... De realizar um sonho. Não percebi a pergunta. Perguntei-lhe se havia algum sonho que havia por concretizar. Por concretizar, sim. E se houvesse uma pessoa a quem pudesse concretizar o sonho, que essa pessoa... O meu sonho... Olha, era a minha filha, não é? A minha filha, é lógico que eu gostava que ela concretizasse este meu sonho. E ela, certeza que pensa nisso e trabalha para isso. Um deles já concretizou? Sim, ambos sim. têm o mesmo título? Sim, sim. Agora, é assim, é uma presença nos jogos, não é? E depois, ela é muito nova, é lógico que é, mas também sei que a Mariana tem outro sonho, que é de exercer a sua profissão, não é? E eu sei que a Mariana, sim, não vai ser aquela atleta que vai ter uma longa carreira, porque também não tem é? uma obrigação muito grande, dada a área de estudo. Sim, não vai ter uma longa carreira, não vai ser uma atleta que vai correr até aos 40 anos ou aos 30 e muitos. Ela vai correr até quando ela quiser, não é? Até quando ela achar. Sei que o atletismo também nos abre muitas portas, dá-nos a conhecer muita coisa que nós não conhecemos numa profissão. Verdade. É isso que eu lhes digo, Mariana. Para aproveitar, porque ao máximo desportos, conhecimentos, o estatuto de atleta, percebe? E então, porque isso também me abriu muitas portas e deu muito conhecimento e deu-me muito... Claro, as experiências de Estados Unidos e Coreia, sim. E mesmo criei muitas amizades, as pessoas falam para mim com um carinho diferente. É lógico que eu agora, a desenvolver a minha profissão, as pessoas falam para mim com respeito pelo meu passado, não é? Com uma estima. Não é? E admiram-me porque a Albertina foi o que foi e fez o que fez. Mas isso dá-nos força para conseguirmos também... Nós queremos mostrar... Utilizar em diferentes áreas na nossa vida. Sim. Isso dá-nos uma... Eu acho que passamos às vezes os nossos limites. Coisas que nós pensámos assim, olha, não vou conseguir. Não, nós vamos conseguir. Porque fizemos, entre aspas, tanto... sacrifício para conseguir, porque o atletismo não é fácil, temos que passar muitas barreiras, porque quando, não é, nem tudo é fácil e, por exemplo, o pior que tem no desporto é que estás lesionada, curar uma lesão, recuperar, mas são testes, isso ok, curamos estas e vamos à luta outra vez, portanto isso são frustrações que tu... Por exemplo, em 92, eu não fui a Barcelona por te ilusionada. Sim, falou há pouco. E eu essa informação nem a tinha. E então, isso foi uma frustração. Tu queres, vezes as tuas colegas estar presentes da mesma equipa e não sei quantos, e tens capacidades para estar lá e não estar. Mas olha, é assim, é vida. E todas essas vivências
agora são importantes para nós, não é? Pois é. Porque nos dão força, dão-nos ultrapassar dificuldades, porque nem tudo é fácil, e valorizar outras coisas, e eu acho que tudo tem um propósito, e nós é valorizar cada momento. Exatamente. Eu acho que terminamos a nossa conversa de uma maneira muito boa. Não é por acaso que é ótimo trazer aqui a este espaço pessoas como a Albertina, com uma experiência de vida tão forte, exatamente por se terem superado. Sim, sim. E é essa a mensagem que tentamos deixar aqui, sobretudo. Mais do que falar de marcos de carreiras, é tudo aquilo que vos sai, e tudo hoje, o seu discurso que hoje saiu, é um constante aprendizado para quem ouve. É verdade, é verdade, porque se as pessoas pensam que vão conseguir isto com facilidade, que esqueçam. Tem que ser com obstáculos, e é ultrapassar os obstáculos que nos vai fazer mais forte e que nos vai tornar mais fortes, e depois o resultado é melhor. E pensar sempre positivo. Realmente o desporto é mesmo bom. É. Realmente o desporto faz mesmo bem. Até foi por ele que nos sentámos aqui hoje. É isso, obrigada, é verdade. Quem sabe nos voltemos a cruzar aqui no Atleta. Quem sabe com a minha filha, as duas ali à conversa. Eu gostava muito. Duplo. Eu gostava muito, sobretudo porque até partilham ti. Um dia. Até aprofundar de alguma forma exatamente essa prova, e temos aqui um segmento e um jornalista muito interessante. Quem sabe um dia. Olha, fica uma ideia. Obrigada. Ok, obrigada, foi um prazer. Ainda bem. Obrigada. Já sabe que esta e outras conversas pode seguir nas nossas redes sociais, no nosso canal de YouTube, no nosso website. O Jogo de Palavras vai voltar.